vocês? Paz e graça de Jesus. Amém? Hoje, culto quarta-feira, bem mais que vencedores, né? O pastor vem trazendo palavras, ministrações sobre nossa vida. E hoje, ele me deu esse desafio, né, de trazer uma mensagem direto do trono de Deus para as nossas vidas. Não sei se todos sabem, mas eles estão em Fortaleza hoje, né? Eles foram na segunda-feira, o pastor Hélio e a pastora Janes, porque Deus está cumprindo um propósito na vida deles, né? Existia um desejo, uma intenção muito grande de que essa igreja, essa comunidade de Natal, ela fosse oficialmente a comunidade das nações do Brasil, né? Mais sediada aqui em Natal. E na última visita que a gente teve do pastor Davi, que é lá de Eusébio, ele oficializou essa questão, né? Agora oficialmente Natal faz parte do corpo da comunidade das nações. E isso era um motivo de muita oração, né? De muito desejo dos pastores, porque eles tinham muita sede, né? E muita vontade de que isso acontecesse. E no tempo certo, Deus fez acontecer, né? E hoje a gente tem menos pessoas no culto, né? Justamente por isso. Porque não só eles, o pastor Hélio e a pastora Janes, foram para lá, mas também toda a tropa, né? Todos que servem aqui, vários ministérios. Para quê? Para poder, né, prestigiar esse momento e valorizar, né, esse momento ímpar na vida deles, que é realmente eles serem oficializados, né, pastores da comunidade das nações. Então eu gostaria, né, que a gente orasse, né, pela vida deles, pela viagem, né? Graças a Deus todos chegaram lá bem, né? Foram de ônibus com o nosso irmão Jefferson, né, da Colibri Transportes, fazendo um merchan aí, Jefferson, se você estiver vendo aí no vídeo depois, você paga um churrasco, tá tudo certo. Mas isso é bênção, né, irmãos? Porque nós mesmos nos ajudamos, né? Como o Samir falou, né, essa casa, esse templo está aberto graças a vocês, graças a todos nós, né? Que a gente tem essa sede e esse espírito, né, de ajudar pessoas, de salvar vidas, de transformar vidas, né? Isso não tem preço, né? A gente conseguir fazer isso com as pessoas. E a gente vê esse movimento, né? Pessoas chegando, pessoas sendo resgatadas, né? Pessoas sendo salvas. E eu fico muito feliz por isso, né? Vamos orar? Vocês podem ficar de pé um pouquinho. Gostaria que vocês, quem puder, colocar a mão na altura do coração, fechar seus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, amado, eu te agradeço, Pai, por essa noite e por estarmos aqui, Pai. Tu conheces o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade e a sede da Tua palavra, Pai, de buscar mais a espiritualidade, Pai, de buscar mais conhecimento. E hoje é noite disso, de a gente aprender mais da Tua palavra, de a gente orar mais a Ti, para que o Senhor conceda os desejos do nosso coração. Senhor, eu oro agora em especial, Pai, aos nossos pastores Hélio e a pastora Janes, Pai. A todo o time da Comunidade das Nações que está lá em Fortaleza, Pai, apoiando, prestigiando esse momento lindo da vida deles, Pai. Eu creio, Senhor, que será um momento de virada de chaves, Pai. Virada de páginas, Pai. É um ano que está se findando, mas já vem outro para se iniciar, Pai. E eu creio que muitas bênçãos ainda virão nesse ano na vida deles, Pai. Como também nas nossas, Pai. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos livre, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, Pai, de tudo que não é de Ti, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu lhe peço também pelas vidas dos nossos irmãos, Pai, que estão em Fortaleza, Pai, que eles tenham uma noite maravilhosa, Pai, uma noite de festa, uma noite de celebração, Pai, porque é um projeto de Deus nessa comunidade, Pai. E eu creio que nós só estamos no começo, Pai. Essa igreja, pelas nossas orações e pelo que o Senhor já revelou a nós, ela será pequena, Pai.
Eu já vejo, Pai, um futuro lindo nessa comunidade, com pessoas aceitando Jesus, com pessoas sendo transformadas, Pai. E eu, como os nossos irmãos que estão aqui hoje, oramos, Pai, para que o Senhor continue nos dando força, continue nos dando ousadia, Pai, e vontade de seguir pregando o Evangelho, Pai. Sabemos que não é fácil, Senhor, porque vem muitos desafios pela nossa vida, vem muitas pessoas questionar o porquê disso, mas nós estamos aqui nessa noite para dizer, nós seguiremos adiante, Pai, nós não desistiremos, Pai, porque nós somos bem mais que vencedores, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, pode se assentar. E quando o pastor me convidou, né, tomar bastante água, porque eu como muito doce. Aí formiga, né, tem que tomar água de vez em quando, né. Inclusive temos um irmão aniversariante aqui hoje, né, o Guilherme. Parabéns, Gui. Deus te abençoe grandemente pela sua vida. Você podia estar numa festa, está aqui com a gente, olha que bênção. O presente é nosso, irmão. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família, viu? Tu és uma bênção, cara. E aí quando eu fui estudar, pensar num tema, né? Como Deus muda essas coisas, né? Eu estava pensando em falar sobre Davi, né? Eu venho estudando muito a vida de Davi. E ela é muito complexa, né? Davi, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, né? Ele tem uma história muito forte. E tenho um livro desse tamanho, assim, né? Eu estou começando ainda para poder estudar e eu quero conhecer mais profundamente, né? A história dele, que é muito bonita. Apesar de tudo que ele passou, ele se tornou rei, né? E foi um dos melhores reis daquele tempo em Israel, que ele abençoou muitas vidas, né? E meu filho chama Davi, então tem algo a mais aí para eu poder estudar e conhecer a palavra, né? Então tem um propósito também, né? Davi, o significado de Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Então é muito profundo isso, né? Sou apaixonado por essa história. Mas hoje, eu pensando, refletindo, começou a vir uma questão muito forte, que hoje ainda me pega. E eu acredito que vocês também, que é sobre o medo. E aí eu falei, que mensagem seria, né? Ó, só para lembrar vocês, hoje quem está pregando aqui sou eu, o Alex e o Espírito Santo, tá? Amém? O Alex aí vai nos apoiar com fundo, né, Alex? Tu és uma bênção também, viu, irmão? Glória a Deus. O tema seria, o medo não pode nos paralisar. E é isso que acontece, de vez em quando. O medo, dependendo do grau que ele atinge em nossa vida, ele nos paralisa. Só que o medo, ele tem duas vertentes. Ele tem um lado bom e ele tem um lado ruim. Que o lado ruim exatamente é ele nos paralisar. E o lado bom é da prudência em algumas coisas. É bom que a gente tenha medo em algumas situações, porque senão a gente acaba se tornando imprudente. Vamos falar de um carro, por exemplo, né? A hora de a gente colocar um filho, né, dentro do carro, a gente não colocar cinto nele ou uma cadeirinha nele. Se a gente não tiver medo que algo possa acontecer e que machuque, né, o nosso familiar, alguém que a gente ama, a gente vai ser negligente, a gente vai ser imprudente. Aí se acontecer algo, depois a gente vai chorar o resto da vida, né? Então é muito importante que a gente tenha medo, mas que a gente tenha equilíbrio, né? E essa semana eu estudei muito sobre isso. Trazendo uns dados, eu gosto muito, eu falo pastor, né? Eu sou muito mais razão numa ministração do que emoção, né? E diz a palavra que é assim que acontece, né? Que a gente às vezes tem que ir na razão mesmo, porque se a gente se deixar levar muito na emoção, a gente começa e faz algumas atitudes que não são legais, né, na emoção. A própria Bíblia nos diz também que a língua ela tem o poder para matar e para abençoar. Então, quando a gente está muito na emoção, a gente pode, né, magoar uma pessoa, um ente querido, um familiar, um filho nosso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente age na emoção. O ideal é sempre que a gente haja na razão. E no Brasil, irmãos, olha que número forte. 30% dos brasileiros hoje, eles dizem com convicção que tem medo de sair de casa à noite.
30%. De 100% das pesquisas, 30% disseram que tem medo de sair à noite. E realmente, né? Tá fácil sair à noite assim? Não. Né? Só que esses 30% de fato não saem. O medo é tão grande que eles não saem de casa. Então eu imagino, né, que essas pessoas foram pesquisadas, elas saem de manhã, fazem alguma atividade, trabalham, chega 5, 6 horas da noite em casa e não saem mais. Só saem de dia. Esse é um número, 30%. Vocês imaginem isso? 30%. E isso atinge muitas pessoas, né? 40% desse estudo dizem ter medo de assaltos e alguns da estabilidade econômica do país. 60% temem a questão econômica do país, da cidade, do estado, das coisas que acontecem, né, no nosso governo principalmente. E alguns, 50%, dizem ter muito medo da saúde, de algo acontecer, como uma enfermidade, por exemplo. E alguns acabam tendo problemas mentais. Medo nada mais é que uma dúvida, ou pode ser até uma ansiedade. Ansiedade, irmãos, é o excesso de futuro, é ou não é? Quem tem muita ansiedade é porque está pensando muito no futuro, ou pensando no que vai acontecer amanhã. Né? Já tem gente hoje aqui pensando, amanhã cedo eu vou acordar, vou fazer isso, né? E aí você acaba tendo um excesso de futuro. Isso é um sinônimo da ansiedade. E os estudos mostram também que, falando do nosso estado, do nosso país, tem muita gente doente. Tem muita gente com síndrome de pânico, tem muitas pessoas afastadas do trabalho por conta das doenças mentais. Né? Então é um mal que está inserido na sociedade. E esse mal, muitas das vezes as pessoas não buscam ajuda. Né? Na minha visão, né, a maior ajuda está aqui, na igreja. Né? Você aumentando a sua espiritualidade e aumentando o seu conhecimento na palavra de Deus. Porque quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, quanto mais você treina, mais preparado você fica para as adversidades. Porque a Bíblia, irmãos, ela é um manual de vida. Ela nos ensina em cada etapa da nossa vida. E às vezes a gente tem ansiedade, tem excesso de futuro, teme, né, ou tem medo em exagero por não conhecer a palavra. Ah, se todo mundo pudesse ouvir isso, né? Ter esse momento como a gente está tendo. Porém, não é só a responsabilidade de quem está trazendo a palavra, né? É de todos nós. Porque o que a gente aprende aqui, o ideal é que a gente multiplique. Né? Esse é o ID, e pregar o evangelho. Porque tem muita gente precisando. Tem gente que nem fala. Né? Você vai falar com a pessoa, ela trava. Ela está com tanto excesso de futuro, está com tanto medo das coisas acontecerem, que ela nem conversar com as pessoas mais acontece. E isso aconteceu muito forte depois da pandemia, não é? Antes da pandemia existia um ritmo, na pandemia foi um caos, né? As pessoas reaprenderam a viver, e depois da pandemia isso continuou. Muitas pessoas não saíram disso, né? Elas estão isoladas. Né? Então, existem medos que são até abstratos, mas muito frequente em nosso meio. Né? Nós como cristãos e conhecedores da palavra, aprendedores da palavra, nós temos a maior fonte ou ferramenta que a gente precisa, que é exatamente a palavra de Deus. Se você treinar e estudar constantemente a palavra, o medo não vai nos paralisar. Pelo contrário, quanto mais treinados na palavra, mais corajosos a gente vai ser. Ou seja, a gente vai ter ousadia, sem medo de falar ou sem medo de pregar. Porque às vezes a gente tem medo, tem receio, é natural isso. Eu até hoje vivo um pouco isso. Né? Tenho mais conhecimento, não domino tudo, claro. Estamos aqui para aprender juntos. Mas às vezes dá medo. Às vezes você está num local, fala ou não fala do evangelho? Né? Às vezes a pessoa está precisando estar do seu lado. Né? E aí você fala, como que eu entro? Como que eu começo uma conversa? Como que eu começo um diálogo com a pessoa? E aí você, né, sutilmente entra num diálogo e ali é a hora de você falar da palavra de Deus. Mas às vezes a gente tem medo, por não dominar a palavra, por não dominar a Bíblia. Então quanto mais a gente ser treinado, mais a gente vai viver o extraordinário em nossa vida, né? E também na vida das outras pessoas.
O medo só nos paralisa se darmos acesso a ele. Se a gente permitir e der acesso a ele, ele pode nos paralisar. Tanto na vida espiritual, profissional, material também, nos projetos que a gente tem de vida. Quem aí não tem um projeto de vida? Né? Ainda esse ano, já no próximo ano. Se não tem, por favor, desenhe, viu? Isso é um exercício muito bacana. Eu aprendi muitos anos atrás. Todo começo de ano, sento com a minha esposa, faço um inventário. Como que foi esse ano? O que faltou? O que não deu certo? A gente senta, próximos objetivos do próximo ano. E aí? O que a gente vai focar? A gente desenha e durante o ano a gente vai trabalhando para buscar os objetivos. Quando sabemos lidar com o medo, ele se torna insignificante e vira passageiro. Ou seja, quando a gente domina a palavra, rapidamente a gente sai dele. O medo é formado pela dúvida. E ele só pode agravar se for muito nutrido por mais dúvidas. Ou seja, quanto mais dúvida a gente tem das coisas, dos projetos, do que vai acontecer amanhã, mais a gente tem medo. E mais ele nos paralisa. Lá em João 14,6 diz o seguinte: Jesus se apresenta a nós como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. A verdade, irmãos, não abre espaços para dúvida. A verdade, ela não dá brecha para dúvida. Ele é quem diz que é e faz e promete o que vai fazer. É assim a palavra de Deus. Quanto mais a gente entende quem Deus é em nossa vida, mais a gente domina a palavra. Menos espaço para dúvidas a gente abre. Quanto mais eu confio em Deus, mais em paz fica o nosso coração e mente. Pois sabemos que os planos e sonhos de Deus são maiores que os nossos. Está escrito na palavra também. Ou seja, o meu futuro vai ser extraordinário, porque se eu domino a palavra, eu treino a palavra, aconteceu algo, eu saio rapidamente eu vou buscar outros projetos e objetivos em minha vida. Uma palavra profética para nós. O futuro, ele é desconhecido, mas não incerto. Pois Deus nos trouxe aqui e vai nos fazer romper. Porque a gente está aqui, independente da quantidade, a gente tem qualidade de pessoas. É isso que Deus quer. Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. E se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos de parabéns, irmãos. Porque nós resolvemos buscar o melhor. Amém? Deus nos trouxe aqui e vai fazer romper. Eu creio nisso. Tudo tem um tempo, né? Está lá em Eclesiastes. Às vezes não é no nosso tempo, né? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade, porque a gente quer que amanhã aconteça, né? Tem coisas que são praticamente impossíveis, mas a gente quer que amanhã aconteça, né, João? E não é assim. Está lá em Eclesiastes, é tudo no tempo de Deus. Eu não sei como vai ser esses próximos dias, esse ano ou o ano que vem. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que Deus vai fazer acontecer. Em nome de Jesus, amém? Amém. Existem muitas incertezas e dúvidas sobre o nosso futuro, mas nós sabemos que Deus está nele. Deus está no nosso futuro. Para rompermos, devemos estar no nível acima da linha do medo. Porque o medo, ele estando controlado, a gente tem um equilíbrio. Quando não está, ele é perigoso. Devemos entender que se existe medo onde estamos, é resultado de uma vida natural. Olha que forte isso. Se a gente tem medo de onde a gente está, seja no trabalho, seja numa situação, entendam que é sinônimo de uma vida natural. Nós, como cristãos, precisamos viver o sobrenatural. O medo é natural, mas a esperança viva e eterna em Deus, ela é sobrenatural. A gente tem que entender o momento que a gente está passando. Qual medo está nos paralisando? Lá em Salmos 23, conhecidíssimo esse salmo, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, quando a gente conhece a palavra, a gente crê nisso, a gente não precisa ter medo. Às vezes aperta financeiramente, né, sai alguma coisa do nosso projeto, do nosso objetivo, né, mas não vai faltar nada, irmãos. Principalmente quando você está enraizado na palavra de Deus, quando você crê nas promessas de Deus em sua vida, quando você pertence a uma comunidade como essa, e tem a liberdade de chegar e chamar: Samir, vem cá, cara, estou com uma dificuldade, bora, vamos juntar forças aqui, vamos se unir. Isso acontece, eu vejo acontecer direto na nossa comunidade.
Então, só pelo fato de a gente pertencer a uma comunidade e estar nos PGs, né, isso já nos fortalece. Né? A gente tem grupos, né, onde a gente pode se abrir. Aqui não, aqui é ministrada uma palavra e vocês não conseguem externar nada. Mas nos PGs a gente tem essa liberdade de ter essa troca. Né? Então a gente se une nisso. Ou seja, então o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. No 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha só, não temerei mal algum, porque quem está conosco? O Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha esse que forte, o 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imaginem, irmãos, aquelas pessoas que não gostam da gente ou querem ver o nosso mal. Deus está dizendo que Ele prepara uma mesa no meio dessas pessoas. Olha o amor dele, porque Ele sabe que nada vai acontecer. Nós estaremos blindados pelo Espírito Santo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Olha o nível, irmãos, de cuidado de Deus com nossas vidas nesse versículo. Ele diz que não faltará nada, ponto. É claro aqui, ele não tem vírgula ou uma dúvida. Não vai nos faltar nada, como o Samir falou. Nós fazendo o nosso papel, dizimando, ofertando, ajudando a casa do Senhor, não vai nos faltar nada. Nos colocará em caminhos tranquilos, ele não diz aqui? Vai colocar em caminho tranquilo, vai ter hora que vai ter, né, a pelejinha, né, vai ter o desafio, vão querer tirar a nossa paz, mas Ele está com a gente. Ele refrigera a nossa alma, quando a gente ora, a gente jejua, Ele tem esse poder de refrigerar a nossa alma, ou seja, acalmar a nossa paz, trazer paz para a nossa vida. E ainda que passemos por processos e dores, Ele ainda prepara o melhor lugar, que é a mesa dos nossos inimigos. Ele unge nossa cabeça e nos guia até o fim de nossa estação para um lugar melhor. Irmãos, para nós sentirmos medo, conhecendo quem é Deus, a gente às vezes precisa fazer um reset mental. A gente precisa esquecer quem Ele é. Olha só que forte é isso. Para a gente passar para um próximo nível, a gente às vezes tem que esquecer tudo que a gente viveu e aprendeu. A gente costuma usar muito um termo no mundo corporativo que é mindset, né? Que é a gente reseta a nossa mente. E lá na Bíblia também nos ensina isso. Está lá em Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A própria Bíblia nos diz: façam resets mentais. De vez em quando, façam esses resets. Porque não dá para a gente vir, né, praticando tudo que a gente vem praticando até hoje. E aqui é uma oportunidade para a gente fazer isso. Para a gente confiar no que está sendo ministrado, para a gente confiar na palavra que está sendo dita, para confiar na Bíblia. Porque isso é Bíblia, não é o André ou alguém que preparou um texto como esse. Quando nós temos a plena revelação de quem Deus é, o medo e a dúvida podem até vir, irmãos, mas rapidamente eles saem da nossa vida. Porque Deus, Ele é inabalável, Ele é imutável. E todas as coisas passarão, tudo passará, mas a tua palavra jamais passará. Então a gente vai ter diversas gerações que vão passar pela nossa vida, mas a tua palavra jamais passará. Deus, mesmo conhecendo nossos erros do passado, Ele jamais abortará o nosso progresso e evolução no futuro. Ele não vai ficar nos julgando, Ele não vai ficar apontando. Deus não faz isso, mas a gente se sabota, é ou não é? Às vezes a gente mesmo se julga, e aí fica pesado isso para nós. A gente tem que entender que até aqui, Deus nos ajudou, e Ele não vai nos julgar pelos nossos pecados. Tenho certeza que alguém aqui já errou alguma vez. Eu errei várias. Estou errando até hoje. E vou errar
Vou continuar errando, né? A gente não é perfeito. Mas o segredo é como você trata isso. Eu brinco muito que existe o pecado doloso e o culposo. Qual que é a diferença, né? Igual o crime, né? O doloso é com intenção e o culposo é sem intenção. Então, quando você erra sem intenção, está tudo certo. Você aprende, só não pode errar de novo, né? Diz um ditado que é burrice, então não pode, né? Mas a gente aprende com os nossos erros, né? Então, que a gente não se julgue, que a gente não se sabote por isso, que a gente fique leve, que a gente tenha paz. Jesus nos ensinou profundamente isso em sua passagem como homem. Ele teria tudo, irmãos, para abortar seu destino. É ou não é? Jesus como homem, ele já sabia o seu futuro. Ele sabia que ele teria que entregar sua vida, né, por todos nós. Ele poderia ter abortado seu futuro, mas não abortou. Prevaleceu a vontade de Deus. Naquela ocasião que eles sentaram na mesa, quem que beijou ele? Judas, o traidor. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia quem era Judas e mesmo assim ele ainda chamou Judas de amigo. Então o coração, o amor dele era muito grande pelas pessoas. Mesmo sabendo que ele ia ser traído, que ele ia morrer por nós, ele chamou Judas de amigo. Então o próprio Jesus como homem nos ensinou isso. Lembrem-se, irmãos, que todas as vezes que sentimos medo, devemos lembrar das características que Deus tem e Ele é sobre nossas vidas. Lembre-se da palavra de Deus, que ela tem revelado sobre as nossas vidas. Em Jeremias 29, 11 ao 13, diz assim: porque eu, seu Deus, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que ele está nos ensinando? Que ele conhece nossos pensamentos. Só que a gente precisa buscá-lo. Só sermos passivos não vai resolver. Nós temos que ser ativos. Como eu sempre falo também, a palavra oração ela tem dois sentidos para a gente refletir. Inclusive a pastora Janice falou sobre isso esses dias. Orar e ação. Oração. Ou seja, adianta eu só orar? Não, tem que ter ação junto. Temos que ser ativos, está dizendo a palavra. Busca-me e eu te ouvirei. Amém? Glória a Deus. Se o medo vier bater na nossa porta, carregando doenças, lembra-te que não é Deus que dá as doenças, irmãos. Ele remove elas. Ele nos dá a doença, Ele remove. A gente precisa crer no milagre. Às vezes tem enfermidades que a gente mesmo questiona, né? Poxa, será que Deus vai me curar? Será que Deus vai curar aquela pessoa? Quem aqui já viu um milagre acontecer na vida de alguém? Amém, glória a Deus. Isso é a realidade, né? Não é alguém que está fazendo um teatro, que alguém foi curado. Aqui nessa igreja a gente tem vários testemunhos disso. Deus, Ele pode curar e a gente tem que crer nisso. Irmãos, a gente não deve aceitar as enfermidades como sendo nossas. Caso aconteça, ou caso alguém esteja passando por isso, não aceite essa doença sobre sua vida. Não aceite. Em sua oração, diga isso a Deus. Fala: Senhor, eu estou com essa enfermidade, eu estou com essa dor, mas eu não aceito essa dor e eu não aceito essa doença em nome de Jesus. Eu não aceito isso para a minha vida, Pai. Me ajuda, me livra. Manda Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, me cura, Pai. A gente tem que ter, irmãos, convicção nas nossas orações. A gente tem que acreditar no poder e no milagre de Deus. Porque Ele disse, antes de partir, que essa cruz é dele. Jesus falou com as suas próprias palavras: vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Ele levou sobre si nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e suas pisaduras fomos sarados. Então a gente deve crer nessa afirmação. Ele levou sobre si. Então, isso exime a gente de não ter? Não. A gente pode passar por alguma enfermidade, dor ou doença, mas a gente tem que acreditar que Deus pode curar. Amém? Isso não significa também que a gente deve ser prudente e procurar um médico, um especialista, né? Eles estão aí treinados, ensinados para isso. Muitas vezes pessoas misturam isso, né?
Não preciso de psicólogo. Eu sei me resolver. Pronto, o cara não sai daquele problema, né? E aí tem os especialistas para isso, para nos ajudar. Psicólogos, psicanalistas, enfim, né? Vários doutores aí, né? Existem muitos homens e mulheres que ficam a um passo da promessa, a um passo de receber a promessa, mas quando chegam perto, não acessam por medo. Tá pertinho. Quem já viu uma figurinha que o cara tá com uma picareta assim, cavando uma pedra? Vocês já viram? Tem um cara cavando uma pedra aqui, e ele tá a um passo de achar os diamantes. E o outro lá cavou tanto que caiu no buraco, né? De tanta, né, vontade de querer adquirir. E às vezes a gente está a um passo de receber nossa promessa e a gente desiste por medo. Eu confesso para vocês que eu tenho medo. Eu tenho vontades, né, de futuros, inclusive fora do país, mas eu tenho medo. Tenho medo, confesso para vocês. Ele está controlado, graças a Deus. Mas, por quê? Porque eu sou um pai de família, né? Eu tenho uma vida estável, graças a Deus, financeiramente, espiritualmente. Tenho uma esposa, tenho 2 filhos. Não é fácil me julgar e me arriscar, não é? Então esse medo é controlado, mas existe um projeto. E aí quem vai determinar a hora de eu ir e eu sentir paz no meu coração é Deus. Eu tenho essa certeza, que Deus, quando me mostrar e me apontar para esse futuro, eu vou sentir paz. E a palavra diz, irmãos, lembre-se sempre disso, isso eu aprendi na época, 3 anos atrás, em Araçatuba. Quando eu estava num momento difícil da minha vida, profissional, e eu queria largar tudo e voltar para da onde eu era, que era Sorocaba. E aí chegou um casal, coincidentemente eles saíram de Sorocaba, eles eram líderes da igreja em Sorocaba, foram para uma cidade perto, lá fazer um passeio, e aí eles souberam que a gente estava morando lá, que fica a 50 quilômetros. E aí eles sentiram no coração de ir lá visitar a gente recebeu eles, e eu estava nesse momento, eu falei, amor, não quero receber ninguém, não sei o que, não quero. Não, vamos receber, eles são bênçãos e tal, irmãos, foi a melhor coisa. Por isso que às vezes as mulheres, irmãos, elas têm o poder, né? Elas têm uma visão 360 graus, né? Eu não queria, mas minha mulher falou, sim, vai lá. A filha defende, né? E aí eu aceitei, né? E foi bênção, irmãos, porque eles chegaram lá e ele ministrou sobre a minha vida. Daí. Ele falou, André, se Deus permitiu que vocês viessem aqui, é para ser bênção sobre as suas vidas. Tenha paciência, cara. Controla essa ansiedade, esse medo, né? Esse excesso de futuro. Calma. Vai organizar. Aí ele falou, tudo que acontece na paz é bênção de Deus. Se está tribulento, está atribulado, não é de Deus. Podem ter certeza disso, irmãos. Quando a gente quer fazer alguma coisa, sei lá, adquirir um imóvel, adquirir um carro, comprar algo, e você vê que está amarrado, que está trancado, ore. Ore. Ou um projeto, uma viagem, enfim, ore. Porque talvez não seja de Deus. Que Deus quer para a nossa vida. E isso eu aprendi, que tudo acontece na paz quando é de Deus. A Bíblia nos conta sobre um povo que caminha no deserto por anos, após ser liberto da escravidão em busca de uma promessa na terra prometida. Olha que interessante, era uma promessa que Deus tinha para o povo que saiu do Egito, acho que vocês conhecem a história, né? E o nome da terra era prometida, então havia uma promessa para aquele povo. Porém, quando eles chegam perto de receber a promessa, eles têm medo. Na hora que eles estavam na porta, durante anos caminharam no deserto para receber a promessa, eles têm medo. E o medo os paralisa. E eles não conseguem atingir o objetivo. Então, eu vejo aqui que tem 4 passos para a gente poder trabalhar em nossas vidas. O primeiro é crer em uma promessa de Deus. Quando Deus promete ou revela uma palavra de alguém para a nossa vida, creia nessa palavra. Às vezes Deus usa pessoas, irmãos. Quantas vezes eu já fui em PG, encontro, e Deus falou diretamente comigo. Já aconteceu isso com vocês ou não? Parece que o holofote da igreja vira assim para você, e começa a falar com você assim. Já viu ou não? É isso, a gente precisa crer nessa palavra, a gente precisa tomar posse. Segundo, caminhar em direção a essa palavra. Quando Deus revela essa promessa, a gente deve caminhar ao encontro dela. Lembra que a gente falou? A gente tem que buscar, e não ser passivo, ou seja, tem que ser ativo e não passivo. Terceiro, não desistir enquanto você se aproxima dela. Como a gente falou, quando a gente está perto de receber a promessa, a gente desiste. Então, se Deus revelou essa promessa, esse projeto para a tua vida, não desista. E o quarto, já se apossar daquilo que Deus já nos confiou.
Então a gente deve proferir palavras de posse. Já é meu esse carro, já é meu essa casa, já é meu esse ministério, já é meu essa viagem, já é meu essa mudança de vida. Amém? São 4 passos para a gente trabalhar em nossa vida, para a gente poder viver o extraordinário de Deus em nossa vida. Aquele povo sabia que Deus havia uma terra prometida a eles. O nome já dizia, porém tiveram medo e duvidaram. Ou seja, não conheciam verdadeiramente o coração e caráter de Deus. É impossível termos acesso à promessa sem o pleno conhecimento de quem Deus é e o que Ele vai fazer de fato na nossa vida. Em Hebreus 10, 23, nos explica exatamente isso. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir em nossa vida. Então tudo que a gente diz e professa, a gente tem que crer, não adianta só falar da boca para fora, a gente tem que crer no que a gente está professando. Um exemplo muito grande na Bíblia é o Caleb, porque no momento que eles eram liderados por Moisés, ele diz o seguinte, a fé dele era tão grande que ele fala assim: certamente e seguramente possuiremos a terra prometida. Quando ele fala certamente e seguramente, ele está firme no que ele está falando ou não? Tá, não tá? Ele nem viu, ele nem chegou lá, mas ele está falando certamente e seguramente. É assim que a gente deve agir, com fé, com convicção, que Deus vai fazer. Porém, quando ele falou isso para Moisés e o povo que estava ali, o povo começou a rir, irmãos. Começou a tirar sarro dele, porque não acreditavam naquilo, porque eles estavam andando no deserto por muitas horas, muitos dias, né? E eles saíram do Egito, né, que era a terra deles, que tinha um certo conforto, para viver a terra prometida. Só que nunca chegava, eu me imagino nisso. Imagine, você vários dias, com fome, passando no meio do deserto, aquele calorão, e não chega nunca no lugar. A gente começa a questionar, não é? É nosso, é o ser humano, a gente faz isso. A gente começa a passar a não acreditar. Isso é perigoso. Eles riram dele. Porém, Deus foi tão generoso que mesmo rindo deles, Moisés como líder puxou aquele povo até a terra prometida. A filha de Jairo também na passagem fala sobre isso. Porque quando ela morreu e chamaram Jesus para ir lá, algumas pessoas choravam a morte dela. Só que Jesus entrou e ressuscitou aquela menina. E depois aqueles mesmos que choravam sorriam. Ou seja, pessoas que estavam ali como teatro. E assim é na nossa vida, muitos vão rir dos nossos projetos, das nossas promessas. Mas a gente deve saber quem a gente é em Deus. E a gente acreditar que Deus vai fazer acontecer. Então, irmãos, não é nenhum conselho, né? Mas aqui ficou bem claro para nós que a gente deve tomar muito cuidado com as vozes e opiniões da multidão. O que mais vale é as vozes e opiniões de Deus sobre a nossa vida. Porque as pessoas, às vezes, infelizmente, é o ser humano, não querem ver a gente bem, não querem ver a gente crescer, né? Muitas vezes as pessoas questionam: nossa, pô, mas, né, o cara não tinha nada, hoje está milionário, está roubando, né? Está traficando, está fazendo alguma coisa errada, não é? As pessoas pensam isso, infelizmente. Vê você prosperar, nossa, o que ele fez? Não é? Não acredita que foi Deus que agiu nas nossas vidas e a gente chegou lá. E Deus nos garante isso, a prosperidade. E a prosperidade, irmãos, ela não é só financeira, né? Muita gente entende só como financeira, não é. É a prosperidade na saúde, na família, na espiritualidade, nos projetos de vida, ministério, igreja. Tudo isso é prosperidade para a gente crescer. Então é impossível termos acesso a promessas sem o pleno conhecimento de quem Deus é. Existem pessoas, irmãos, que choram com quem choram, mas também existem aqueles que sorriem com quem sorri. Cuidado, quem sorri para você. Fica ligeiro, fica atento, né? Porque às vezes sorriso aí não é bem verdadeiro, né? Tem pessoas que sorriem com o nosso próprio choro, infelizmente. E a gente deve tomar cuidado com isso. A gente tem que se blindar. Não deixe que a multidão te direcione. Deixe com que Deus te direcione. Amém? Glória a Deus. Tenho 10 minutos só
Vou acelerar aqui. Chave 1 para as nossas vidas, para que a gente não tenha medo. Deus nos convida a não temer. Aonde Ele garante isso para nós, Amir? Está lá em Isaías 41:10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tem mais palavras claras como essa? Deus está garantindo que a gente não deve temer, a gente não deve ter medo exagerado, porque Ele está conosco. Essa promessa, irmãos, nos lembra que Deus está conosco o tempo todo. Basta a gente acessar Ele. Ele nos ajuda e sustenta, mesmo nos momentos de dificuldade. Porque às vezes acontece isso. Eu já fiz isso. E pedir perdão para Deus, né? A gente questiona, Deus, por que não está acontecendo? Eu precisava agora. Precisava resolver isso agora, Pai. Me ajuda, me ouve, você não está me ouvindo. Fala comigo, Pai. É ou não é? A gente não faz isso, a gente questiona a Deus. Ou seja, a gente não está sozinho nas nossas batalhas. Além de ter uma comunidade como essa, maravilhosa, para nos ajudar, a gente saiba, né, que a gente tem um Deus que não vai nos desamparar. E sozinho a gente não vence batalhas. Então a gente precisa de ajuda. E Deus é nosso refúgio. Segunda chave, irmãos. Medo e fé não andam juntos. Concordam? Medo e fé não andam juntos. Se eu tenho medo, eu não vou ter fé. É ou não é? Não tem como caminhar junto. E lá em Mateus 8:26 nos garante isso. Porque Jesus pergunta aos discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Se ele falou isso, é porque o povo estava questionando o próprio Jesus. Imagine, Daiane. Que forte isso. Os discípulos, do lado de Jesus, largaram tudo para seguir Jesus e ainda não confiavam no que ele falava, no que ele pregava e no que ele dizia, porque ele falava todo o tempo. Eu não sei quem assistiu The Chosen aqui, sabe bem o que eu estou falando, porque eles figuraram, né, os discípulos naquelas séries, e mostra exatamente isso, que mesmo eles largando tudo por Jesus, sabendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, eles questionavam ainda Jesus. Puxa, se eu tivesse essa oportunidade, imagine, irmãos, a gente podendo agora caminhar com Jesus do nosso lado. Será que a gente podia questionar, João, também? Até podia, né? Porque a gente é questionador. A gente é ser humano, né? Fala, Jesus, tem certeza? A comunidade das nações vai chegar a ter 1000 pessoas? Hã? Né? Amém, glória a Deus, aleluia por isso. Eu creio, irmão, eu não estou vendo isso. Nem você está vendo. Parece impossível. Mas Deus está vendo isso. Né, Guilherme? Nós cremos nisso. Nós cremos que um dia a comunidade das nações vai ter 1000 pessoas. E o pastor Hélio vai ter um problema. Porque ele vai precisar de mais pessoas. Vai precisar de um time maior. Vai precisar da gente, irmãos, para que a gente sirva na casa de Deus, para que a gente leve o evangelho, para que tenha 4 cultos, Alex. Domingão você vai cansar a mãozinha, hein, bicho? Glória a Deus, por isso a gente precisa crer nisso, né? Então a gente deve crer. Medo e fé não andam juntos. Naquela época, essa passagem, né, que eles questionam Jesus, eles estavam passando por uma grande tempestade. Inclusive o Samir falou um pouquinho sobre barco, né? Quem está no barco com Jesus não pode crer. Pode vir a tempestade, assusta, né? Como as coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente deve crer que a gente vai passar por ela. O mesmo Jesus no barco, o medo tomou conta deles. Então o medo vai vir, a gente tem que controlar. Esse é o segredo. Isso nos ensina que quando damos lugar ao medo, nossa fé enfraquece. É fato isso. Devemos lembrar que assim como Jesus acalmou a tempestade para os discípulos, Ele também tem o poder para acalmar a nossa. As tempestades que a gente passou, passa ou vai ainda passar. Terceira chave. Busque a paz de Cristo para vencer o medo. Está lá em João 14:27. Jesus nos deixa uma grande promessa e preciosa. Diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O mundo, irmãos, oferece uma paz passageira. Inclusive,
quando eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre pessoas adictas, o que são pessoas adictas? Pessoas que têm algum vício. Elas têm prazeres momentâneos. É assim que o vício faz. E é o que o mundo oferece. As festas, cachaça, cigarro, drogas. São prazeres momentâneos, que não preenchem a nossa vida. Só dão prazer num dia. No outro, como diz aqui, né, no Rio Grande do Norte, o caba, né? O caba fica arrependido, né? O caba fica arrependido. A noite foi boa, no outro dia ele se arrepende. Então é melhor não ter. Não colocamos a nossa paz e a nossa esperança no mundo, e sim em Deus. Amém? Essa paz vem de uma confiança profunda de que Ele está no controle. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E às vezes a gente questiona, né, Dai, o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando. Mas creia que Deus está no controle. Ele está no seu barco, Ele está no nosso barco. No momento certo, Ele vai ajudar a gente a virar a chave. Amém? Quarta e última chave. O amor lança fora todo medo. Está lá em 1 João 4,18 que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quando entendemos esse amor de Deus, somos fortalecidos. Sabemos que Deus está conosco de fato. Esse amor nos protege, Ele nos sustenta e nos dá segurança. Sabemos que Deus cuida de nós, então mesmo em momentos de insegurança, o amor dEle nos acalma e nos dá as forças. Amém, irmãos? Então que a gente possa, né, entender que o medo, ele vai fazer parte da nossa vida, como faz parte da minha também. E graças a Deus eu aprendi a controlá-lo. E eu sei que tudo que eu preciso que aconteça, existe um tempo para acontecer. Então eu não posso potencializar esse medo, que nada mais é que uma dúvida, como a gente aprendeu aqui. Então que a gente possa, né, tirar ele da nossa vida, que a gente controle a nossa mente, que a gente controle nossa ansiedade e que a gente controle nosso excesso de futuro, porque o excesso de futuro nos traz medo. Deus nos chama, irmãos, para sermos corajosos e confiarmos nele. Quando o medo vier, lembre-se de que Deus está ao nosso lado, sempre nos sustentando. Então, uma sugestão que eu dou a vocês: orem mais, leiam mais a palavra e lembre-se que as promessas de Deus, ela está pronta para as nossas vidas. A gente precisa buscá-las, acessá-las, entender qual que é o nosso propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Que Deus possa nos ajudar a enfrentar os nossos medos. Que Deus possa nos fortalecer e nos ensinar que a gente também deve ajudar algumas pessoas que estão passando por isso. Que esse medo, ele seja passageiro e não seja potencializado em nossa vida. Amém? Que a nossa confiança nele seja maior do que qualquer outro temor ou medo que possamos sentir. Então, irmãos, de coração e alma, entreguem o teu caminho e o teu futuro a Deus, porque Ele jamais, jamais nos desamparará. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar? Agradecer ao nosso Senhor, Samir? Amém. Glória a Deus. Tem aquele louvor lindo, né? Aquele lá mesmo. Me tira o medo? Aplauda o Senhor, irmãos. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.
mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte e mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Quem vai subir é você, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. O medo não pode nos parar, irmãos. Amém? Aleluia. Coloquem a mão na posição de receber. Senhor meu Deus, Pai querido, eu te agradeço, Pai, por essa noite em tua casa, Pai. Que a tua palavra foi lida, Pai, foi nos ensinado, Pai. Que o medo não vai nos paralisar, Pai. Porque aprendemos, Pai, que a tua palavra, a tua verdade, a tua justiça prevalece sobre nossos sentimentos, sobre nossas vontades, Pai. E aqui aprendemos, Pai, que o medo não vai nos paralisar, que a ansiedade não vai tomar conta da nossa vida, Pai, e que seremos, Pai, abençoados por tua palavra, Pai, por teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos leve em segurança, em paz, que a gente tenha uma noite de quarta-feira abençoada, Pai, com nossa família, com quem a gente ama, Pai, para que amanhã a gente tenha um novo dia, uma nova estação, Pai, e dias felizes é o que o Senhor prepara para nós, Pai. Que esse ano, Pai, restinho de ano, Pai, as tuas bênçãos, Pai, estejam sobre nossas vidas, Pai. Eu peço aqui pelos nossos irmãos, Pai, por essa igreja, que o Senhor realize desejos, Pai, que o Senhor realize projetos, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Que esse ano seja um ano que vai ficar na nossa história, um ano que ficará marcado, Pai, pelo nosso crescimento espiritual, Pai. E que 2025, que já está aí, Pai, seja melhor ainda, Pai. É o que eu peço, oro e já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.